Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Mais um mês começando, mais um semestre iniciando. E eu tenho certeza que Deus tem como objetivo mudar a sua história e dar a você mais uma oportunidade para realizar sonhos, projetos, propósitos, objetivos e alcançar de fato uma vida completamente transformada. Por esse motivo, nós estamos entrando no ar com o programa Saindo da Crise, hoje, 1º de julho, e eu tenho certeza que esta programação vai despertar em você a fé que muda qualquer situação, que traz à existência o que não existe e que realmente provoca uma verdadeira virada na sua vida. Você vai acompanhar comigo agora essa matéria, preste atenção e daqui a pouco nós voltamos. Mergulhar em um mar de problemas financeiros é desesperador. Eu devia muito para uns agiotas, eu devia mais de 130 mil reais. Eu era um empresário falido, sem serviço, às vezes quando tinha serviço eu entrava desanimado na empresa. Quando eu cheguei aqui estava desempregada, tendo que escolher qual conta eu ia pagar no mês. 8 ordens de despejo, conta de água cortada. Com os pensamentos a mil, a pessoa pode acabar se afogando no fracasso. Levaram tudo que eu tinha e nesse momento eu pensei, poxa, será que o único jeito é tirar a minha própria vida? Como recuperar a calma para voltar à realidade, respirar e continuar? Em 2022, eu iniciei no mercado imobiliário, trabalhando para uma imobiliária. E ali eu comecei também, como eu costumo dizer, eu comecei pequeno, porque eu não conhecia esse mercado. Só que eu fui evoluindo, Deus foi me dando direção e eu acabei decidindo seguir carreira solo. E no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. Pastor, eu trabalho com vendas. E há 3 meses eu não vendia nada, absolutamente nada. Eu saía para vender nada, era por telefone, não vendia nada. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Quando a palavra de Deus é colocada em prática com fé, Ele entra com providência. Você chega aqui, você não tem condições de pagar ninguém, você não sabe nem como resolver o problema, mas a palavra de Deus vai entrando, a fé vai surgindo, o ânimo vai chegando, a vontade de vencer vai chegando e daqui a pouco você dá a volta o quê? Olha a importância de você manter a sua palavra, empenhar a sua palavra. Não fale com Deus, porque Deus você tem que honrar. Acima de tudo. Eu fechei 3 vendas e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas. Eu estava negativo aí, 40 mil reais. Cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo. E aí no dia 31 de março eu estava lá no desespero, digamos assim. E no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. Eu pensei em desistir. Aí quando eu vi que ia ter o pacto com Deus, não, vou aproveitar essa oportunidade. É a minha oportunidade de alavancar as vendas, porque não está dando. Depois do pacto, da aliança com Deus, eu vendi em um dia o que era para 2 meses. Mas não foi porque Deus mudou a minha parte de fora, não foi porque Deus me tirou da dívida, me prosperou, que eu tenho paz. É porque eu recebi o Espírito Santo. Porque as lutas vêm. Mas isso não tira a paz que a gente tem, a certeza da vitória. Se você está se afogando em um mar de problemas financeiros e precisa de uma intervenção de um poder supremo para sair do sufoco, nesta segunda-feira, venha participar na maior palestra de prosperidade do mundo. Receba também a sua nova aliança do Pacto com Deus.
A verdadeira virada de vida acontece quando há uma mudança no pensamento, quando há uma mudança nas atitudes. Você quer realmente que esse novo semestre seja diferente? O que você já tem que decidir fazer de diferente é o seguinte: vir segunda-feira, vir hoje, participar da reunião da prosperidade com Deus, quando vamos realizar o clamor da virada financeira. Esse clamor com 23 homens de Deus será realizado em todos os horários, já às 7 da manhã, 10, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente às 19h30. Agora pense comigo, se o clamor de um já faz o céu se abrir e o milagre acontecer, imagine 23 clamando por você. É Deus agindo, operando e fazendo o sobrenatural. Por isso, nós vamos acompanhar a história da Josefa, que viu essa virada, que viu o sobrenatural acontecer. Porque Deus é Deus, independente de onde você saia, para onde você vá. Se você tem um pacto com Deus, a sua vida muda. Vamos acompanhar. Meu nome é Josefa Salveno da Silva, eu sou empresária no ramo de moda praia, eu vim do Pernambuco. Eu era responsável de levar a quentinha, a marmita para os meus pais na roça. A outra dificuldade era comer direto farinha com açúcar, água com açúcar, sabe, garapa. Então, naquela época parece que era normal, natural, eu não conhecia outra coisa. Só que hoje eu vendo, meu Deus, que dificuldade era aquela de se alimentar com farinha e açúcar. Não era nem arroz, era farinha e açúcar o tempo todo. E foi assim. Teve uma época que meu pai teve que sair do Pernambuco e tentar ganhar um dinheiro fora. E ele recebeu um convite de amigos, primos, para ir trabalhar no Rio de Janeiro. E assim ele deixou a minha mãe com todas as bagagens, com as filhas, com todos os trabalhos, as dificuldades. Chegando lá no Rio de Janeiro, ele mandava, mas não dava praticamente para nada, para minha mãe alimentar. Então ela tinha que cuidar dos filhos e também sustentar. Então foi ficando muito difícil. A crise entre minha mãe e o meu pai foi se tornando grande, foi se tornando grave. Foi quando minha mãe não aguentou mais. Ela não aguentou, ela surtou de uma maneira. Meu pai nunca dava um jeito de levar a gente para o Rio de Janeiro, levar ela. E aí ela pegou, fez um monte de farinha com frango assado, pediu para a vizinhança, para todo mundo ajudar, encheu as panelas, as vasilhas de frango e farinha assada, colocou nós todas junto com ela num ônibus clandestino e passamos 3 dias na estrada vindo para o Rio de Janeiro. Chegando lá foi a surpresa do meu pai e a surpresa da minha mãe também, né? Porque chegando lá, minha mãe também descobriu que meu pai tinha uma amante. Lá no Pernambuco a gente passava uma necessidade que a gente não sentia. Só que no Rio de Janeiro foi muito diferente, porque no Rio de Janeiro até a moradia era insustentável. A gente não tinha banheiro dentro de casa. Era uma dormindo em cima da outra, num barraco de tábua. Não ter banheiro, a gente tomar banho na bica, esperar... tendo que esperar a fila de quem ia pegar água, porque não tinha água em casa. Quando era noite, o calor era tão insuportável que eu tenho até foto com as minhas irmãs, todas dormindo no quintal e os ratos passando pelos derredor dos nossos pés. Eu me cobria da cabeça até os pés, por conta com medo do rato me morder. Era tantas as vezes que cortavam a luz, a água lá em casa, que um dia nós chegamos na frente de casa, estava a calçada toda destruída. Alguém foi lá com aquelas massas, aquele que eu não sei o nome, sabe, quebrou tudo. O que aconteceu? Tinha sido a Sabesp, que tinha quebrado para arrancar a bomba, porque eles não aguentavam mais. Eles desligavam, a gente fazia gato, a gente ligava assim também com a luz, até que chegou nesse ponto da gente ficar sem a bomba umas 3 ou 4 vezes, levar o relógio. E aí eu com 14 anos, a situação estava insustentável no Rio de Janeiro, muita dificuldade e a raiva também já tomando conta da situação, né? Do preconceito, de tantas coisas ruins acontecendo. E a minha irmã veio para São Paulo e falou, agora eu estou com uma vida mais estabilizada, casei, você não quer vir para cá para tentar a vida aqui em São Paulo?
eu recebi um convite para ir à Igreja Universal. Tinha uns testemunhos, né? E essa pessoa me falou que em meio a esse testemunho tinha jeito para o que eu estava passando para a minha vida. E eu, com muito preconceito também, sofri preconceito a vida toda, né? De nordestina, Paraíba, não sei o que, coisa e tal, apanhando. E me tornei também uma preconceituosa, porque eu não tenho o que buscar nessa igreja, nessa casa da moeda, aí só tem ladrão, barbaridade eu falava. Só que aí eu falei, o que eu tenho a perder? Eu não tenho nada a perder. E aceitei esse convite e fui. Entrei na Igreja Universal do Reino de Deus brigando, discutindo. Eu vou, mas isso daí não vai adiantar não. Só que eu me enganei, porque depois daquele dia foi um divisor de água na minha vida. E através da reunião da prosperidade com Deus, eu recebi a direção que vem do altar. Como eu fazer para mudar de vida? Hoje já não é como antigamente, que eu precisava trabalhar o mês inteiro para poder tirar umas fotos, ou comer um lanche, um hambúrguer que eu nunca comi, ou uma roupa, não. Hoje é diferente. Hoje, com a minha aliança com Deus, com o meu pacto, com toda a transformação que houve na minha vida, hoje eu posso viajar para qualquer país desse mundo que eu quiser. Tanto que eu já viajei para Israel 3 vezes, já viajei para a França 2 vezes, para a Argentina, para Portugal, para a Espanha, para muitos lugares mesmo. Já viajei Brasil inteiro, que é um lugar maravilhoso. Como, bebo, durmo, hotel, os melhores. Tudo que eu quero hoje, o que eu quero vestir, o que eu quero comer, o que eu dou para, o que as minhas filhas querem e precisam, o que eu posso ajudar, a minha família, que eu tenho ajudado até casa para minha mãe, tudo que eu posso fazer. Tenho um apartamento alugado, tenho 3 lojas, tenho uma loja em Fortaleza, tenho um carro zero, eu tenho hoje eu posso andar de carro importado para quem não podia ter uma bicicleta, para quem tinha sonho de ter um patins, uma bicicleta. Hoje eu posso ter um carro importado comprando à vista, porque o meu carro importado eu comprei à vista. Comprei outros carros também à vista. Meu apartamento avaliado acima de 1.300.000 também foi à vista. Eu não paguei prestação não, foi tudo à vista. E o que eu almejei, eu consegui. Deus ainda me proporcionou muito mais. Tenho 2 filhas maravilhosas, obedientes. Eu tenho tudo que uma pessoa gostaria de ter mesmo. E a maior coisa, a melhor que eu posso dizer para você, que não tem nada que possa substituir, é o poder de Deus, é o Espírito Santo, é a força dele dentro de mim. Porque eu sei que sem Deus, sem o Espírito Santo, nada disso poderia ser possível. Essa transformação, essa mudança. Eu vim lá do Nordeste, fiz uma aliança com Deus e venci. Você pode vencer também. Sabe o que a maioria das pessoas não entendem? É que para Deus agir, para Deus operar, para que Deus ele possa se manifestar, você precisa fazer também a sua parte. Não adianta, meu amigo e minha amiga, você ficar aí, sabe, às vezes, pensando na sua vida, conjecturando um monte de coisa e contando com a sorte. Não é contar com a sorte, não. É contar com Deus. É contar com aquele que tem o poder para arrancar o mal que vem fazendo você perder e dar a você sabedoria e direção para que você possa tomar uma decisão que vai trazer resultados positivos. Muitas pessoas estão endividadas, por exemplo, algumas por não saberem administrar o que têm, precisa de direção, sabedoria, e outras porque realmente aquilo que recebem é irrisório diante do muito que elas precisam. Como sair dessa situação é o que a cada segunda-feira pessoas que vêm participar das palestras têm podido aprender e colocar em prática, e por isso os resultados acontecem. Acompanhe esses testemunhos de pessoas que pagaram as dívidas. Seu nome? Bárbara. Seu? Adriano. Quem fala dos dois? Qual foi a mudança que você alcançou depois que começou a fazer o congresso? Chegou numa situação onde chegou com uma dívida que para pagar por completo era R$1,5 milhão. E seguindo em cima disso, a gente agora quitou a dívida, pagamos esse R$1,5 milhão, o equivalente. Era impossível.
era impossível. Não tinha como, porque a gente dependia de algumas coisas que legalmente não tinha como acontecer, dependia de alguns investidores que não tinham o incentivo para fazer isso acontecer, mas a gente orava todo dia, perseverava, sabia que Deus ia honrar, porque a gente estava sendo fiel. E pagamos, e não só pagamos, mas o nosso negócio está prosperando mais do que nunca. A gente nunca prosperou tanto quanto a gente está prosperando agora. Mais de 100 mil de dívidas, onde eu tinha nome protestado, cheques devolvido. Na época tinha cheque, estava devolvido, era protesto no SPC, Serasa, todo meu nome, um caos. Você não estava aguentando a pressão e só vinha na mente que a solução era tirar a própria vida. No caso, eu tentei tirar minha vida várias vezes. Eu tentei me jogando debaixo de carro, me jogando de cima do meu apartamento. Teve uma vez que meu filho chegou em mim e falou, eu tentei na frente dele o suicídio, e meu filho pegou e falou, mãe, não faz isso, mãe. Pegou pela minha perna, eu já ia me jogar, e ele pedindo ali para mim não fazer aquilo. E aí foi aquilo ali que me deu força. Me deu força, assim, né, para... Aí eu cheguei uma vez e falei assim, pastor, eu não tenho mais jeito. A única solução para mim é acabar com a minha vida, eu não tenho mais jeito. Aí o pastor falou assim, dona, você tem jeito sim. E ali eu peguei e falei assim, eu vou partir para ficar firme no pacto e eu vou conseguir montar a minha loja. Porque eu já tinha determinado dentro de mim, porque eu tinha feito essa aliança com Deus e firme com o Senhor, né? E aí? E aí o que aconteceu que menos de 5 meses depois que eu voltei, firme no pacto com Deus, sendo que eu já tinha pagado todas as minhas dívidas, já tinha limpado meu nome no SPC, Serasa, cheque protestado, tudo estava tudo limpo já, com crédito na praça, tudo graças a Deus. E aí eu conquistei a minha loja. Hoje eu estou com a minha loja de roupa. Eu sou lá da cidade de Rio Claro e eu viajo quase que toda segunda-feira, 2 horas para vir e 2 horas para voltar. Mas eu cheguei aqui pela primeira vez com vários problemas, muita situação difícil, uma dívida impagável de quase 360 mil reais, isso há 4, 5 anos atrás. E quando eu cheguei aqui, eu vi uma diferença tão grande. Logo, o primeiro dia que eu entrei, eu senti muito a presença de Deus aqui. E as coisas foram acontecendo. Eu fui ouvindo, me dedicando, fazendo aquilo que a gente ouvia do altar. E Deus prosperou toda a minha vida. Minha dívida foi paga. Hoje eu tenho alguns bens, aproximadamente 2,5 milhões hoje em bens. Acabei de conquistar esse ano um apartamento no Guarujá. Estive vindo para cá, tenho uma chácara, tenho o meu apartamento lá na cidade, tenho também alguns imóveis fora, em alguns condomínios. Deus tem feito grandes coisas. Eu digo sempre que eu cheguei aqui, uma situação assim muito triste, não só na área pessoal, na área familiar, como também na área financeira. E Deus mudou toda a minha sorte. Hoje eu posso dizer para o Senhor que não sou mais eu que vivo, mas o Espírito Santo é que vive em mim. Eu tenho visto a glória de Deus. Deus abençoe. Meu nome é Nailza Dantas. Nailza, o que Deus fez? O que aconteceu depois desse pacto, dessa aliança? Sim, senhor pastor, eu tinha uma dívida por volta de 20 mil reais. O meu salário não tinha condições de arcar com aquela dívida, né? E uma situação que aconteceu no passado, fazendo o pacto, pegando firme no propósito, uma situação que havia acontecido lá atrás, um dinheiro que foi travado, saiu e era justamente o dinheiro da dívida, que eu paguei minha dívida. Antes eu tinha nome sujo, carregava a vergonha de ter o nome sujo. Hoje não, graças a Deus tem meu nome limpo. E tem mais uma coisa, eu tinha... O meu filho, caçula, tinha pensão alimentícia, que o pai não pagava. Há 12 anos ele parou de pagar a pensão. E eu estava conversando com uma amiga,
Ela falou, traz aí, Anaísa, o processo. Falei, está arquivado. Ela disse, traz lá. E ela fez o levantamento e saiu. A juíza bateu o martelo, pastor, e todos os 12 anos que ele não pagava, agora ele está pagando. Ele só não pagou à vista porque ele não tem condições, mas ele está pagando, graças a Deus. Que Deus te abençoe mais e mais. Como é que é seu nome? É Guinter. Guinter, vindo aqui segunda-feira, pacto com Deus, ano de 2024, mudança. O que aconteceu? Então, pastor, desde o ano passado o senhor já vinha determinando que a gente tinha que virar o ano uma vida nova, né? Sem dívidas, nada. Sempre o senhor foca no calendário para a gente focar, terminar o ano com a vida financeira em ordem. E eu não consegui terminar o ano passado em ordem. Esse ano ainda eu entrei em janeiro com uma dívida de quase 30 mil, mas eu determinando, nunca desistindo, perseverando, vindo segunda-feira. E ali no começo do ano eu já consegui uma direção, Deus fez eu sanar essa dívida. Então ali eu já consegui resolver o primeiro passo para a minha vida financeira começar a engrenar. Daí por último agora no mês de março o senhor fez um propósito em cima da palavra, para a gente estar orando, colocar a palavra em cima da mesa e determinar Malaquias 3:10 para que Deus venha fazer a diferença. Eu fiz esse propósito e venho fazendo ainda, não parei de fazer, sempre fazendo, e Deus abriu uma porta grande que já fazia mais de um ano e meio mais ou menos estava trancado um contrato. Deus abriu essa porta e eu consegui fechar esse contrato. E a vida financeira de lá para cá Deus só tem aberto as portas, né? Coisas grandes Deus faz, né, Guinter? Conquistas que Ele traz, né? O que você conquistou segunda-feira? Segunda-feira eu conquistei a minha, como que eu posso dizer? A minha dependência financeira, isso mesmo. Porque quando eu comecei no Congresso, há muito tempo atrás, eu era escravo, né? Eu trabalhava para os outros, eu tinha uma vida limitada, eu não pensava em ser cabeça. Eu andava, empurrava com a barriga, né? Sempre ali, aquele salarinho, aquela vida limitada, e aqui no Congresso eu abriu minha visão, Deus deu uma direção, e hoje eu tenho seguido a direção que Deus tem dado, e Deus tem prosperado, Deus tem aberto portas, né? Então, a última porta que Deus abriu até já faz mais de um mês que eu estou vendo assim alguns terrenos e tudo, e hoje eu consegui. Deus abriu essa porta, estava bem enrolada, estava difícil, eu já venho negociando há um tempo, e hoje eu consegui assinar no cartório mais essa conquista. Comprou seu terreno? Do jeito que eu queria, no local que eu queria, porque eu não queria em qualquer local, eu queria num local que eu já vinha falando com minha esposa, que seja um lugar tranquilo. Então a gente conquistou na onde a gente queria, e agora a gente vai construindo do jeito que a gente quer. Muito mais vai vir na sua vida, que a sua empresa cresça, que você cresça e não quebre o seu pacto. Hoje é segunda-feira, 1º de julho, e você vai vir decidido. Esse novo semestre será uma nova etapa, um novo ciclo na minha vida. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, no centro de Florianópolis. 23 clamores, 23 homens de Deus invocando a Deus em seu favor. Entrada gratuita, estacionamento gratuito e creche gratuita para seus filhos. Avenida Mauro Ramos, 1310, bem no centro de Florianópolis. Você é o nosso convidado todo especial. Faça hoje o que é preciso, porque amanhã pode ser que você não tenha mais oportunidade. E por falar em oportunidade, estamos vivendo a fé da Fogueira Santa no Templo de Salomão. A maior campanha para a transformação de vida, realização de sonhos. Você, amigo, amiga, que realmente quer que o vazio que existe seja preenchido pela promessa que Deus fez do Espírito Santo e de uma vida completa, venha participar conosco, porque você saberá como participar. E assim como muitas pessoas que têm se lançado no altar alcançaram grandes vitórias e resultados e hoje têm uma vida completa, o próximo com certeza será também você. Aqui na Catedral, Mauro Ramos 1310, centro de Florianópolis, é o endereço para que você possa encontrar a verdadeira felicidade. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro. Geograficamente, o Monte Moriá fica em Israel, na cidade de Jerusalém. Historicamente, nele foi construído o Templo de Salomão. E hoje, seu muro de contenção é conhecido como o Muro das Lamentações.
Mas espiritualmente, seu significado vai muito além. Sua primeira e mais importante menção na Bíblia acontece quando Deus pede a Abraão que leve seu filho Isaque à terra de Moriá e o ofereça em sacrifício no monte que ele mostraria. E mesmo sentindo a dor de perder o seu único filho, Abraão obedeceu. Pai! Abraão, Eis-me aqui, Senhor. não estenda a mão sobre o menino e não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a mim, pois não me negou o seu filho, o seu único filho. O Monte Moriá testemunhou o maior gesto de confiança, a maior atitude de dependência do ser humano a Deus, e também testemunhou o maior juramento que Deus fez. Eu verdadeiramente te abençoarei e grandemente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia na beira do mar. Espiritualmente hoje, o Monte Moriá é pela fé cada altar, que recebe as lágrimas e os pedidos, que conhece a dor das pessoas. E quando esta dor é misturada com a fé, ela se materializa em um perfeito sacrifício, em uma perfeita entrega. Deus enviou Abraão a um lugar onde ele nunca havia estado, para alcançar o que ele nunca havia alcançado. Naquele lugar, desconhecido de Abraão, Deus já sabia o que iria fazer. Hoje, Deus chama os filhos de Abraão para a maior campanha de fé para a transformação de vidas. A Fogueira Santa do Templo de Salomão. Em busca do Espírito Santo, e para os que já o receberam, do cumprimento das demais promessas. O encontro com Deus de Abraão, no altar escolhido para este decisivo desafio. A mesma jornada de fé que Abraão fez, quando, em obediência à voz de Deus, se levantou e foi. É a jornada que hoje farão os que aceitarem este convite. A difícil, mas recompensadora jornada dos que vão ao extremo da obediência, para alcançar a mais desejada promessa. Nos passos de Abraão, rumo ao Monte Moriá.